Meus queridos irmãos, agora que já estamos dentro do ano novo, quero deixar uma mensagem de Deus para vocês. Temos que ajustar o foco de nossa caminhada logo no início desta nova estrada. Sempre que chega a virada do ano, me lembro das palavras de Paulo. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13, versos de 12 a 14. A hora do arrebatamento da igreja será marcada por uma definição e um distanciamento entre aqueles que querem servir a Deus e aqueles que não querem servir a Deus. O Senhor Jesus disse: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Todo crente precisa ter a certeza de que faz parte da igreja noiva, que será arrebatada no dia de Cristo. Nenhum conhecimento é tão importante quanto este. Não precisamos de poder ou inteligência para entrarmos no céu, mas devemos estar limpos para habitarmos naquele santo lugar. A Bíblia diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, Apocalipse 22, 14. O nosso assunto hoje é a santificação da igreja dos últimos dias. Foi isto que Deus colocou em meu espírito para te falar. Vejamos algumas implicações sobre este assunto. Primeiramente, creio que nos últimos dias haverá um maior entendimento sobre a santidade divina. Só podemos entender o verdadeiro significado da santificação olhando para Deus. Ele, e somente Ele, é o padrão absoluto da santidade. O Senhor ordenou em sua palavra: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atalás-a com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Êxodo 28, verso de 36 a 38. Nesta passagem o Senhor nos diz que precisamos carregar conosco o conceito de sua santidade. Primeiramente, as nossas coisas santas podem conter iniquidade, é o que alerta este texto. O sumo sacerdote Arão tinha que santificar todas as ofertas que iam para o altar. Até mesmo o melhor que temos, seja o louvor, a adoração ou a oração, tudo isso pode conter impurezas e pecados. A Bíblia diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. Tem muita gente enganada nas igrejas pensando que Deus aceita qualquer tipo de louvor ou de oração. Porém, Ele não aceita. Tudo o que fazemos tem de passar pela cruz para ser aceitável aos olhos do Deus Todo-Poderoso e Santo. Quem não estiver em Cristo será reprovado no dia do arrebatamento. Segundo, a santificação tem que começar na mente. A lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor tinha que ser colocada na cabeça do sumo sacerdote, sugerindo que o conceito da santidade divina tem que estar em nossa mente. Deve ser entendido racionalmente. Terceiro, o conceito de santificação tem que ocupar um lugar elevado em nossas vidas. A santidade divina tinha que vir em primeiro plano, tinha que ser levantado bem alto para todos verem. Isso também fala de nosso comprometimento público e exclusivo com Deus Santíssimo. Deus não aceita o homem com pensamentos dúbios.
Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Provérbios 4, 27. Quarto, o conceito de santidade deve ser proclamado. Se alguém se esquecer da santidade divina, com certeza terá problemas em sua vida espiritual. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, Eclesiastes 9:8. Somando a isso, a santidade de Deus é um atributo que deve ser proclamado continuamente. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, Isaías 6:3. Os serafins nunca se cansam de proclamar a santidade de Deus. Da mesma forma que nós também nunca nos cansamos de comer. Aqui na terra, os alimentos fazem a nossa alegria. Lá no céu, é a adoração que promove o júbilo entre os anjos de Deus. Segundo, eu creio que nesses últimos dias haverá um maior entendimento sobre a ruína do pecado. O mundo pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, todavia, se o homem não se converter de seus maus caminhos, Deus o julgará impiedosamente. A Bíblia diz: Deus é um juiz justo, um juiz que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Salmos 7, de 11 a 13. Toda a criação precisa ser liberta do pecado, visto que o salário do pecado é a morte. Sem a santificação pessoal, ninguém entrará no céu. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Santificação é a condição inegociável para se entrar no céu. O Salmo 15 descreve as características do cidadão celestial. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Salmo 15, de 1 a 5. Este assunto é tão importante que o próprio Deus nos convida para participarmos de sua santidade. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Levítico 20, versos 7 e 8. Terceiro, nos últimos dias, haverá uma maior compreensão sobre o novo nascimento e a vida santificada. A Bíblia diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago, capítulo 1, verso 18. Os nascidos de novo foram colocados em primeiro lugar, as primícias. Esse destaque exige que tenhamos um novo posicionamento diante das demais criaturas de Deus. Podemos dizer que o grande propósito de Deus para com seus filhos é que todos sejam santos. A vida de santidade dos salvos deve ser entendida sob 3 pontos de vista. O primeiro é que os salvos foram eleitos antes da fundação do mundo para a santificação. Como lemos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 3 e 4. Também os salvos foram reconciliados para comparecer perante Deus santos e irrepreensíveis. A vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses capítulo 1, versos de 21 a 23. Ainda os salvos foram chamados para a santificação, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8.
Nos últimos dias, haverá uma maior clareza sobre o tipo de santificação exigida para o arrebatamento. Santificação é uma obra fundamentalmente divina. Tudo o que Deus faz é abrangente e completo. A santificação operada por Deus abrange 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A santificação do espírito é importante porque é através do espírito que temos consciência de Deus e nos relacionamos com Ele. Deus é espírito e só podemos percebê-lo no espírito. João 4, 24. A ordem é significativa, primeiramente o espírito, de dentro para fora. Os rios de água viva explodem de nosso interior. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, João 7,38. E esses rios jorram para a vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, João 4,14. Antes de tudo, Deus vivificou o nosso espírito que estava morto, Efésios 2,1. Depois, aperfeiçoou os atributos do nosso espírito, que são a fé, a esperança e o amor, todos intrinsecamente relacionados com a adoração. O nosso espírito é o lugar santíssimo da nossa vida, o lugar onde Deus habita. Segundo, temos a santificação da alma, no grego psique, no hebraico nefesh. A alma é a sede do nosso eu, é a nossa personalidade, é o mundo dos pensamentos, sentimentos e decisões. A alma está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois, está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma temos autoconsciência. A Bíblia diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 22, 23. A alma possui 3 atributos: mente, vontade e sentimentos. A mente santificada fala de um consciente, um subconsciente, a memória, a razão e as imaginações, todas voltadas para a glória de Deus. Então a mente deve ser protegida com o capacete da salvação, deve ser cheia da palavra de Deus e deve se exercitar em bons pensamentos, Filipenses 4:8. A vontade santificada significa que nossos desejos e escolhas estejam em sintonia com a vontade de Deus. A Bíblia diz: porque Deus, aquele que habita em nós, quer que façamos a sua vontade, e é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. No original grego, a palavra energel se refere a uma energia ativa, produtiva, aquele que opera o nosso progresso espiritual, aquele que nos dá poder para fazermos aquilo que está segundo a sua vontade. Deus nos dá tanto o desejo de fazer, como também a habilidade para realizar. A palavra querer no grego é telo, significa intento, inclinação. Então, segundo a sua boa vontade, e esta palavra significa, a palavra grega eudokia, significa segundo a satisfação, segundo o seu agrado. Deus opera em nós aquilo que lhe agrada e satisfaz. A Bíblia diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Aos Hebreus 13, verso 20 e 21. Então é Deus quem nos ajuda a fazer a sua vontade. Os sentimentos também têm que ser santificados. Sentimentos maus como a amargura, a ira, a inveja, a malícia, a blasfêmia, a murmuração, tudo isso deve ser purificado, deve ser limpo, estipado do nosso coração. Caso contrário, seremos privados da graça de Deus. E por fim, a santificação do corpo. Nosso corpo foi dado por Deus para que por meio dele possamos glorificá-lo. A Bíblia diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo,
ou bem ou mal, segundo aos Coríntios 5:10. Não podemos dispor nosso corpo de qualquer maneira, pois ele pertence ao Senhor. Devemos guardá-lo dos males deste mundo, da pornografia, do sexo ilícito, do casamento fora, da relação sexual fora do casamento, da lascívia, dos vícios, da glutonaria. Olhos, ouvidos, mãos, pés, enfim, o corpo inteiro deve ser preservado das impurezas do pecado. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. A obra da santificação, portanto, do ponto de vista humano, é impossível de ser realizada. O Senhor, porém, já preparou os meios para que ela se efetue plenamente em nós. Quinto, nos últimos dias, creio eu, haverá uma perfeita revelação sobre estes meios da nossa santificação. A Bíblia diz: para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, Êxodo 31:13. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, segundo aos Coríntios 5:18. Deus providenciou 3 meios eficazes para a nossa santificação. São eles: primeiro, o sangue de Jesus. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, aos Hebreus 13, verso 12. Segundo, a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então o Senhor está purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra, para apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E por fim, o terceiro agente da santificação é o Espírito Santo. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Conclusão: a nossa santificação é uma obra exclusiva da graça de Deus. Não podemos operar esta obra, mas podemos cooperar com o Espírito Santo nesta obra. De alguma forma que ainda não podemos compreender perfeitamente, a igreja dos últimos dias deixará de ser fraca e mundana para se tornar uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível, como o Senhor disse que está preparando esta igreja para apresentar a si mesmo. E isto ele está fazendo, então, o trabalho da purificação pela palavra, tornando essa igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Então devemos amar e buscar a santificação bíblica como se fosse o nosso maior tesouro, o nosso maior empreendimento. Devemos desejá-la mais do que todas as outras bênçãos. A santificação bíblica é quem nos preparará para entrarmos no céu. Quando ali estivermos, quando chegarmos ali no céu, receberemos a glorificação, que será o estágio final de nossa consagração a Deus. Naquele dia, nos manifestaremos com Cristo em glória. Será um dia esplendoroso, em que todo esforço, toda consagração, toda renúncia será recompensada, será fartamente recompensada pelo Senhor da glória. Aguardemos com alegria este momento. A Bíblia diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3. Deus vos abençoe.